Sejam muito bem-vindos à Arte de Selacionar. Eu sou a Marta Leonardo e sou apaixonada por networking. Aqui, eu e meus convidados dividimos com vocês experiências, conhecimentos e insights que vão te levar ainda mais longe. Grande amigo que admiro muito, e ele é um chefe renomado que já recebeu estrelas Michelin, dono do melhor restaurante da América do Sul e com certeza tem muita história para contar. Alex Atala, seja muito bem-vindo. Uma alegria estar aqui, Marta. Sou seu fã, você sabe disso. E poder falar de relação é uma coisa que não está na mídia social, não está nos manuais. A gente não aprende, né? A gente só aprende com a repetição, com o acerto, com o erro e com a vontade de melhorar. Acho que esse é um... Com certeza. E a gente já se falou algumas vezes, e o que eu quero fazer de diferente hoje é trazer as relações em todos os momentos da sua vida, né? Não só a relação que você tem pelo seu trabalho, pela sua profissão, porque você construiu, mas as relações pessoais mesmo, e como isso foi determinante e importante nos momentos bons, nos momentos ruins. Eu acho que isso que a gente consegue passar para as pessoas. Está disposto? Abertíssimo. Ah, maravilhoso. É sempre bom... falar do passado sem olhar no retrovisor. É verdade. Estar em paz com tudo que aconteceu e com o que você foi. Isso é muito verdade. Isso é verdade. A gente olhar como foi importante aquilo naquele momento, né? Os momentos ruins e como as portas se abrem, e muitas vezes as portas que se abriram e você não entrou. Acho que tem uma história muito legal, que é de entender que em algum momento da vida você deu um passo atrás ou você não fez por um motivo. Os anos vão te explicar isso. Exatamente, você tem que ter paciência. Exatamente. Eu queria ter a cabeça de hoje com o corpinho de 20. Exatamente. Queria. Vamos começar do início. Uma parte importante que eu acho da sua vida foi que você se permitiu. Eu sempre tive essa vontade e eu não me permiti, porque depois vai ficando, o custo de oportunidade vai ficando mais caro. E você se permitiu ir viajar mochilão. Para a Europa, que eu acho assim, o lugar mais rico culturalmente que tem, né? Então, queria entender como é que foi isso, essa decisão de ir e a importância das suas relações e desse tempo que você ficou lá. Essa é uma pergunta cebola, eu vou responder em várias camadas. Mas você pode ficar à vontade. Tem uma história de um garoto brasileiro numa época onde eu sempre gostei muito de música e para ver a foto do artista você tinha que esperar sair um novo disco e esse disco ser importado por alguém, porque até ele ser impresso, ser realizado no Brasil, tinha um delay muito grande. Então eu tinha esse sonho da música, a música foi a primeira mola propulsora de falar, eu quero ir lá, eu quero ver como é que é. E assim eu vendi um pouquinho de coisas que eu tinha, mochilão clássico, garotão, meti a mochila nas costas e fui para a Europa e me deslumbrei. E eu me deslumbrei aí, mesmo que eu falei para você que a mola propulsora primeira tenha sido a música, a hora que eu cheguei, entrei numa padaria e a padaria vendia só pão. Eu falei, nossa, isso aqui é tudo muito diferente. E pães de formatos e sabores diferentes. E eu fui entendendo que tinha uma cultura em volta que eu queria imergir e não queria voltar para o Brasil. Que país você foi primeiro? O primeiro lugar que eu cheguei foi na Itália, mas o primeiro lugar que eu morei foi na Bélgica. Eu cheguei na Itália incrível, cheguei em Milão, lembro de sair de cara no Duomo, assim, aquela emoção. Não, aquela arquitetura maravilhosa, aquilo me desbunda até hoje, eu choro às vezes. É realmente muito emocionante. E eu já tinha visto fotos, eu já tinha visto propagandas que passavam, e a hora que eu olhei, falei, nossa, eu estou no lugar daquela propaganda. Eu lembro muito de entrar no Corso Vittorio Emanuele e ver, olhar para cima, e falei, eu já vi isso aqui na televisão. Aquilo pega. Mas garoto, cheguei na Itália, adorei, gastei todo o meu dinheiro, tinha um ticket para a Bélgica para visitar um outro amigo, fui para a Bélgica, chego na Bélgica, outro idioma, outro estranhamento e o medo. Os amigos são sempre esteios, né? Corri a esse amigo e falei, eu não quero voltar para o Brasil, me ajuda. Ele falou, pô, eu trabalho com pintura, a gente faz pintura de casas, você quer trabalhar? Eu te arrumo um bico nessa história. Eu falei, eu quero. E aí eu tinha o primeiro problema relacionado, que era a grana, ou solucionado, que era a grana. E o segundo era ter um visto. Um dos caras que pintava a parede com a gente fazia escola de cozinha. Me contou, eu achei aquela história engraçada, perguntei como é que era. Ele fazia para pensar no segundo caminho. Exatamente, ele estava ali também se descobrindo na vida.
E eu fui fazer escola de cozinha porque eu queria ter um visto. Eu precisava de um visto, eu não precisava de uma... Precisava de um emprego correto, um emprego sem aqueles Eu correto, precisava, vamos eu precisava estar fazendo um curso para poder Ah, o curso aplicar já te para dava um um visto. visto De estudante. de estudante. E assim começou. E aí eu descobri que é muito mais legal cozinhar do que pintar a parede. E a vida me levou. Essa semana eu falava com meu filho Esse mais seu amigo novo. continuou na Por gastronomia? muitos... Não. Ele só foi... Não. Por muitos anos nós tivemos contato, daí ele mudou para a África e aí a gente Mas perdeu esse contato. curso que te deu esse início, essa vontade, do que você veio a fazer muito tempo depois? Então, eu acho que a cozinha trouxe não só a possibilidade de viver um sonho. Meu sonho naquele momento era morar na Europa, mas ela me mostrou outros sonhos. Um dos sonhos é você conseguir colocar em paz facetas diferentes da sua personalidade que foram construídas em momentos diferentes da sua vida, seja na escola, seja com a música, seja com os avós. Eu me sentia pessoas diferentes em momentos diferentes. E a cozinha conseguiu unir isso de uma forma muito harmônica. E isso acabou virando uma forma de expressão até na minha maneira de cozinhar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu até postei isso recentemente. Tudo bem, você descobriu ali um talento, mas você praticou e desenvolveu muito esse talento. Se você tivesse só o talento fosse bom, porque se eu começar a cozinhar, eu acho que eu não tenho talento nenhum. Mas se eu praticar muito, de repente eu vou saber fazer algumas coisas. Mas você descobriu ali um talento e você praticou em cima disso? Ou você só tinha prática? Eu tinha vontade. Vontade. Eu tinha muita determinação. Enquanto você falava, eu lembrei de uma cena. Conta. Talvez uns 5, 6 anos atrás. Estava eu, Emmanuel Bassolet e o Henrique Jacan. Eu adoro esses encontros. E a gente estava conversando, e era uma mesa redonda, e alguém me perguntou de começo de carreira, e eu falei para eles que eu era um cozinheiro no máximo medíocre. Jura? Sim. Gente, sim. então, povo que não tem talento, você entende que não precisa, tem que ter vontade. Mas eu queria tanto ser igual ao Emmanuel, eu queria tanto ser igual ao Jacan, e não era o falar Eles já francês. tinham talento, eles falaram? Eles já tinham reconhecimento mais do que talento, né? Acho que eles já tinham muito reconhecimento. E eu sabia que o que eles sabiam, eu sabia, mas eu precisava melhorar. E isso foram 10, 15 anos da minha vida de... Aí a gente faz mais, busca, né? Exatamente. Entendendo as suas limitações, você não aceita e vai além e se esforça demais. Então, como cozinheiro, eu volto a falar, eu não tenho o menor problema em falar, eu sou realmente muito bom. Sim. Mas eu comecei bem na linha do meio ali. Maravilhoso. E me conta uma coisa, esse começo, tudo bem, você começou a fazer o curso, quais foram algumas dificuldades e desafios desse início de carreira? Porque é super importante, tudo bem, você se esforçou, tudo bem, você quis, você era curioso, você não se paralisou com os medos, você já mostrou um monte de características. Mas isso dito, aquele começo ali, como você arranjou um primeiro emprego nesse novo desafio que você alcançou? Eu acho que quando você entra numa escola de cozinha, principalmente, eu já era mais velho, eu tinha 18 anos, os meninos que faziam a escola tinham 16, eu não falava francês bem. Você tinha todos os desafios, né? Eu era brasileiro. Super preconceito, gente, que esse brasileiro vem cozinhar aqui na Europa. Não, eu ia pensar nisso, exatamente, né? Assim, um belga chutando futebol nos anos 80, é isso, né? A gente já fala isso, que esse belga aqui, perna de pau, vinha aqui chutar futebol com o Pelé. Exatamente, era uma coisa mais ou menos assim. Todos os preconceitos. E eu tinha que quebrar alguns preconceitos. Eu entendi que todo mundo gostava de trabalhar, mas gostava de trabalhar X horas. E eu sabia que se eu trabalhasse mais horas que todo mundo, eu já... Antes, hein? A sorte está diretamente relacionada à quantidade de trabalho que você tem. Exatamente. E aí eu comecei com essa coisa de não ter hora para entrar e não ter hora para sair. Afinal de contas, se eu saísse, eu ia ficar sozinho em casa. Então eu queria ficar na escola, eu queria ficar, se me dava um estágio, se eu tinha a possibilidade de sair da escola ou daquele ambiente e continuar trabalhando, era o que eu queria. Cada vez que eu trabalhava, eu fazia o meu muito bem feito, mas eu olhava do cara do lado. Mas não olhava com inveja, olhava com aprendizado, não, olhava para querer fazer igual ou melhor. É isso. Eu até hoje tenho um pouco essa vaidade. Eu nunca treinei ou cozinhei ou me apliquei para ser o melhor. Eu sempre me apliquei muito para não ser o pior. É uma percepção, né? Exatamente. Então, assim, eu não queria ser melhor que os outros. Eu não queria ficar para trás. Eu não aceitava isso para mim.
Então, eu Você estava tive... meio que olhando o terreno, né? Qual que é o benchmark aqui? O meu tá bom? Exatamente, é isso Acho que aí. isso é importante. Exatamente. É diferente de você olhar com inveja. Então, se a gente trouxer isso para a realidade empresarial, o teu concorrente, Ele me proporciona. Ele é ótimo. ele é toda a régua que você precisa, pro É bom e super pro ruim. importante meu concorrente. Mas quando ele é ruim para eu me acomodar também. Quando ele é Exatamente, muito ruim. exatamente. Mas tendo concorrentes medianos e bons e no mercado competitivo, ele é super importante. Os erros deles ensinam muito Os a acertos gente. também, que eu perdi tempo. Os acertos são as minhas obsessões. Mas o que eu fico olhando muitas vezes no mercado, eu falo assim, esse cara deslizou, esse cara acertou, esse não sei o quê. Eu vou tentar errar de erro novo. Esse aqui eu já conheço. E a gente não tem um caminho safe. Não. Então a gente vai errar. O importante é Lógico. tentar escapar dos Erros que já fizeram. Mas daí você, nesse momento, então, ali na brincadeira de olhar para o teu concorrente e ver como é que estava para vocês subindo a régua, como é que você transformou isso e começou a trabalhar? Eu acho que com dessas duas formas, uma, deixar claro que eu queria fazer e queria fazer bem e que eu não tinha dia, não tinha hora. Eu ia fazer. Eu ia entregar, eu não ia descansar. Isso se destaca, né? Eu não ia descansar quando eu estava cansado, eu ia descansar quando eu tivesse terminado. Essa era uma coisa que eu tinha muito presente. A segunda coisa é você se demonstrar amigo. E amigo não é puxar saco. Amigo De quem? Não é Do seu chefe ou dos seus parceiros? De todo mundo. De todo mundo. A gente não sabe quando essas relações vão voltar para nossa vida, né? Exatamente. Tem uma coisa que era assim, eu sempre gostei de ajudar, a gente chama de praça, às vezes a gente está trabalhando com as carnes, às vezes a gente está trabalhando com os peixes, e você, às vezes, olha a confeitaria como uma coisa distante da sua vida, porque você é do salgado. Aí eu ia lá ajudar na confeitaria, e não é porque eu queria aprender, era porque eu não sabia. Eu tinha medo daquilo, e só tinha um jeito de eu encarar aqueles medos, me expor a eles. Então, eu lembro muito do começo da minha carreira, eu tinha problemas, assim, entrar na parte doce da cozinha eu tinha um bloqueio. E tive que encarar isso, e hoje eu me sinto confortável. Enfim, se expor aos seus medos, aos seus temores, às vezes também é um grande aprendizado. Super. Sabe uma coisa que eu quero perguntar? Porque você é a única pessoa que tem essa pluralidade de culturas, e eu acho super rico a gente estudar as pessoas que a gente se relaciona de verdade, assim, porque cada cultura é diferente. Eu brinco, quando eu vou fazer reunião nos Estados Unidos, eles são super objetivos, em 30 minutos me dispensam, eu tenho que ser objetivo. Exato. Quando você vai falar no Brasil, você tem que ter um assunto, uma sedução, uma relação, é do brasileiro. É do brasileiro. Do latino em geral. Como que foi sua relação, apesar de já ter essa parte latina em você, com porque Bélgica é diferente de Itália, que é diferente de França. Sim. Então, como foi suas relações e você entrar nesses meios e a relação com o seu chefe? Então, eu vou dizer o seguinte, que primeiro, passar por 3 países diferentes são 3 códigos de conduta completamente diferentes. Adoro essa palavra, código de conduta, é isso. Mas eu nunca tentei ser o que eu não fui. Eu não chegava na França e queria ser francês. Eu não cheguei na Itália e tentei ser italiano. Porque não seria, né? Então, eu acho que tem uma coisa da autenticidade. Super das importante. pessoas reconhecerem isso em você. Ninguém aguenta alguém falso ou que está tentando pôr uma máscara. Não é nem falso de falso, mas... E que você se coloca, às vezes, até numa situação que pode parecer, a primeiro olhar, ridícula, mas de falar, eu estou aprendendo, eu estou aqui, eu quero ser que nem vocês, não igual a vocês. Melhor do outro lado. Então, assim, você é meu benchmark. Eu não quero ser o teu clone. Exato. E eu queria só explorar, juro, mais um pontinho antes de eu chegar no Brasil. É vaidade. A tua profissão, todas têm, mas a sua, como tem uma coisa que é o que você executa com as suas mãos, apesar de, obviamente, ter um trabalho de equipe, tem o fornecedor, tem o cliente que tem que querer consumir, tem um todo, mas a gente vai chegar nisso quando a gente fala de restaurante. Mas tem muito o que você faz. É seu. E aí isso gera uma vaidade, porque é o que você faz, é melhor ou pior do que o outro faz. E tem assim, melhor ou pior é melhor ou pior. Sim. Como que é a vaidade nesse meio? Então, antes de chegar na vaidade, vou falar do luxo. Tá bom, obrigada. Tá? Eu trabalho com ingredientes ordinários. Por que cebola, cenoura, é verdade. tomate, azeite, manteiga. A base do meu acessível trabalho a todo mundo. Igual a de todos. O luxo não está no ingrediente caro que eu coloco. Ele está na habilidade manual de transformar. E aí, vou usar um exemplo. Todo mundo conhece Gucci, todo mundo conhece Prada, todo mundo conhece Hermès, todo mundo conhece o Louis Vuitton. Sim. Esses homens existiram. Existia um senhor Prada, existia um senhor Gucci. Todos eles tinham uma profissão em comum. Eles eram artesãos do couro. A habilidade deles
em selecionar Perfeito. matéria-prima, bom gosto, conforto, qualidade, acabamento, conferem o luxo. É verdade. E isto viram a sua maior vaidade, ok? E essa vaidade é extremamente positiva se você souber canalizar ela. Se você criar uma redoma, um castelo, chame do que quiser e falar, eu sou melhor que o resto, Ou não vou mudar, não vou escutar meu cliente. você vai ser um talentoso isolado. O mercado se comporta de forma gregária. Se você não é aberto, você será expulso. Não importa quanto talentoso, luxuoso você seja. A sua vaidade fere o seu entorno. Entendi. Bom, isso é em qualquer Em qualquer profissão e na profissão. sua é super difícil também. Mas você me deu um exemplo com luxo, porque a sua tem exatamente, tem o luxo atrelado, né? Sim. Quando você tá no nível que você tá, você tem esse luxo do que você executa também e do que você transforma. Eu gosto muito de pensar nisso, que são pequenas provocações em torno do luxo. Muitas vezes eu olho o meu restaurante e falo, tá tudo errado aqui dentro. Hoje. Se eu não for Sempre. crítico a minha, eu Porque vou a ser gente busca, crítico a como você quem? falou, a gente busca a perfeição, né? E quando você Exatamente. busca a perfeição, sempre pode estar tudo errado. Eu entro em evento também, eu penso às vezes isso. E eu acho que uma das coisas mais luxuosas que tenho hoje chama conforto. É importante para mim que as pessoas entrem no Dom Restaurante e antes de pensar, estou num restaurante luxuoso e eu vou ficar todo durinho aqui, Durinho é ruim. eu falo assim, não, eu tô, Tô bem. uau, que bem que eu me sinto aqui. E isso não vem com o uniforme do garçom, não vem com os copos ou os talheres que eu coloco em cima da mesa, mas sim da forma que a gente É o recebe. atendimento Então também. tem uma... eu vou sempre falar que um bom sorriso desculpa uma receita mal executada. Uma receita perfeita com uma malcriação estragou tudo, Estragou tudo. Não, e é um desafio, sabe por quê? Eu lembrei, me imaginei na última vez que eu tive no seu restaurante. Tudo bem que hoje a gente tem um relacionamento, então é sempre maravilhoso, mas sempre foi. Eu ficava mais durinha de lá, porque pra mim era uma ocasião especial. Segue sendo. Segue sendo. Mas hoje eu consegui mais vezes do que eu conseguia. Era uma coisa que eu tinha que me planejar para ir no seu restaurante. Então era super especial. E hoje a experiência especial está próxima a vocês, tem outras coisas que são especiais. Mas, dito isso, para quem está servindo, é todo dia o mesmo cardápio durante uma temporada. Sim. O mesmo cardápio. Então, só que mudam as pessoas. Então é difícil você ter esse sorriso sem a pessoa cair no monótono, na rotina, né? Eu gosto de imaginar que a maior diferença entre o cinema e o teatro é o que a gente vive num restaurante. Que é um improviso, é um momento, é um cliente mal-humorado que chegou aquele dia que pode te contaminar. Um colega de trabalho. Um colega de trabalho. Então, o script é o mesmo, mas a cena nunca é igual. É verdade, você tem toda a razão. Tem um lado muito fino e que eu, mais uma vez, vou dizer que a autenticidade, o conforto são as réguas de segurança que você vai ter para executar bem. Perfeito. Voltando para nossa história, só para a gente ter a nossa linha do tempo aqui. Você volta da Europa, passa por todas essas experiências, esses códigos de conduta diferentes, e por que você decide voltar ao Brasil? Primeira coisa, porque a Cristiana, mãe do Pedro, meu filho mais velho, que completa 29 anos esse ano, ficou grávida. E eu não queria ter um filho italiano. Eu não queria morar numa cidade que não tinha zoológico, que mal tinha área verde. Eu tinha uma coisa de que eu queria ter um filho brasileiro, eu queria ter que meu filho nascesse no Brasil. Eu já vinha de um processo de nostalgia do meu país. É muito engraçado falar isso. Isso eu vi com muita gente. A gente sai do Brasil, às vezes até renegando o ser brasileiro e volta mais brasileiro que nunca. E esse é exatamente o que aconteceu comigo. Volto para o Brasil para ser pai numa aventura. Pouco dinheiro, esposa grávida, tudo mal planejado e tinha que trabalhar. E aí Mas aqui você já tinha uma profissão. Tinha uma profissão e tinha bons contatos.
Olha aí, gente, networking sendo fundamental na vida das pessoas. Eu já tinha bons contatos, então eu conhecia algumas pessoas na Itália que conheciam o Eduardo Longo, que é um arquiteto da Casa da Bola, na Rua Mauri, que tinha um restaurante chamado Sushi Pasta, que tinham outros sócios que estavam desfazendo a sociedade. O Eduardo precisava de alguém que soubesse cozinhar, que soubesse gerir e que tivesse disposição. E eu não só sabia cozinhar, gerir, eu tinha necessidade e eu sempre fui destemido. Então, se tinha que, às vezes, virar à noite trabalhando e fazer faxina, eu estava lá, eu queria era fazer a coisa acontecer. E neste pequeno restaurante eu conheci o Jacan, por exemplo, assim, na primeira noite que ele chegou no Brasil. Ele foi pra lá comer? O primeiro cozinheiro que ele conheceu na vida fui eu. Por quê? Por coincidências do destino. Você cozinhou pra ele? Eu cozinhei para ele também. Não acredito! Mas volto a falar, era um restaurante muito simples, chamado Sushi Pasta. Ele foi lá, ele não falava... Ele só falava francês. Ele fala com sotaque maravilhoso hoje. Não, mas ele não falava português e ele não fala inglês também. Acho que até hoje ele não fala inglês. Então ele chegou lá e ele pedia um GB. E o garçom trazia um Jim Beam. E ele, aí, enfim, na discussão me chamaram na cozinha, eu falava francês, comecei a conversar com ele, ele falou, eu sou cozinheiro e você, enfim, ficamos amigos. E somos amigos, essa história marca muito a gente. E através Vocês tinham... Ele estava aqui a primeira vez e ia começar um restaurante, ele já vem Não, ele veio fazer um festival de foie gras no Cocardi, no Le Cocardi. Ele estava passageiro por uma semana. E a gente acabou ficando amigo nessa primeira semana, e depois ele volta ao Brasil e nós ficamos amigos. Mas o muito legal é que esse era um restaurante muito simples e não era da minha especialidade, era um sushi pasta. Nada a ver, eu sabia fazer a parte italiana, mas era muito... Como cozinha, era muito simples. Mas eu criei relações ali, eu conheci outros chefes. Com esses outros chefes eu acabei conhecendo, sendo convidado para trabalhar num outro restaurante que era o Filomena, que começou também para ser um bar-restaurante e aí em 4 anos era um dos restaurantes badalados da cidade. Então tem uma coisa de você saber aproveitar as oportunidades que você tem. Se eu tivesse que chegar no Brasil mesmo com uma bagagem grande e falar assim, eu só vou cozinhar num restaurante do padrão do que eu trabalhei... Seria normal você falar o seguinte, só quero cozinhar num restaurante francês ou italiano. Eu tive poucas oportunidades. As que eu tive eu agarrei com toda a força. Eu acho que essa é uma coisa. O Filomena, o Sushi Pasta não era um grande restaurante. O Filomena não era um grande restaurante. Mas foram oportunidades de ouro na minha vida, ou foram as oportunidades que eu tive. Eu não sei se teria melhor, mas eu tive e eu aproveitei elas. Aí vou trabalhar num outro restaurante, chama 72, e aí abro o meu primeiro restaurante, chamava Na Mesa. Chamava Na Mesa porque só tinha uma mesa, 16 pessoas. Nós éramos 2 cozinheiros. Lembrando que hoje a gente acha isso cool e chique, mas isso lá atrás não era necessariamente cool e chique, não era. O Na Mesa, eu acho que ele foi muito oportuno em criar essa coisa de uma gastronomia acessível. Né? O Na Mesa, eu já dispunha de uma tecnologia de cozinha, de fornos combinados, máquina a vácuo, preparações a frio, enfim, facilidades de cozinha para entregar num preço muito acessível uma cozinha refinada. Onde que ele era, Na Mesa? Era na Rua da Consolação. Tá. E foi um sucesso. Foi um sucesso gigante, tão sucesso que aparece a oportunidade de eu fazer o dom. Mas como aparece? O que aparece? Na Rua Barão de Capanema tinha um açougue dedicado 100% a cordeiro, chamava Cordeiro e Companhia, de uma grande figura que chama Jorge Calfá. Jorge me olha e fala assim, por que você não compra esse restaurante vizinho? Era um restaurante japonês, que chamava New Yoko, que é Nova York em japonês, de pessoas do mercado financeiro que não ia bem, os caras queriam vender. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, mas faz uma proposta indecente. Eu mandei uma proposta mega indecente e volto 2 semanas depois, uma semana depois, para comprar cordeiro. Ele fala assim, os caras aceitaram sua proposta, você não quer falar? Gelei. Você gelou, falou, eu tinha tido um estagiário que era advogado, liguei para esse meu amigo, que acabou virando meu sócio, e falei, Renato, aconteceu tal coisa, como é que faz? Ele falou, vamos lá, eu te ajudo. Adoro advogado. Aí me ajudou, passados os dias, eu volto lá depois de 2 semanas, falei, então vamos fazer um negócio. O Renato, antes de começar a negociação, ele falou assim, mas se der certo eu quero ser seu sócio. Falei, tá bom, vamos embora. E assim nasceu o Dom. Por que Dom?
Deus, ótimo e máximo. Ah, É maravilhoso. um acrônimo beneditino. Eu morava em Milão, em frente a uma igreja que chama Maria Coronata, no Corso Garibaldi. E na frente da igreja tem a Maria Coronata, a Maria Coroada, e nos pés dela tinha Dom. Então eu morava em frente todo dia. Eu passava e olhava aquele Dom e falava, o que será que é isso? A Cristiana, mãe do Pedro, trabalhava num estúdio de design na Itália, chamava Dom Design. E um dia eu estava no restaurante que eu trabalhava, entre almoço e jantar, limpando, ajudando com o barman a limpar as garrafas, e ele pega um licor que chama Benedictine e tem Dom marcado em cima. E aí começa uma questão na minha vida, assim, o que O era que Dom? que é dom na minha vida? Como não tinha internet, não tinha como pesquisar, eu tinha que perguntar para as pessoas e ninguém sabia me explicar. Um dia eu estou no bar do lado da minha casa, tomando um café, e encontro o padre da igreja. Nos cumprimentamos, a gente já se conhecia. Começamos a conversar e no meio da história eu falei, esse cara sabe. E aí eu perguntei para ele o que era Dom. E aí ele me conta que é uma máxima beneditina e que os beneditinos tinham uma grande ligação com a gastronomia. Então, os ovos beneditinos, né, Benedictine Eggs, os biscoitos beneditinos, que os licores Chartres, o próprio Benedictine, vinham dessa ligação dos beneditinos com a gastronomia. Por quê? Porque na Idade Média os mosteiros beneditinos abriam as portas para os viajantes. Não existiam hotéis. Então, por isso, a ligação com a gastronomia. E que o champanhe Dom Perignon é uma homenagem ao padre beneditino Perignon, que escreveu a Méthode Champagnoise. Aí eu roubei a igreja, né? Eu gostei da história, falei, uau, isso tem a ver comigo, tem a ver com a minha vida, tem a ver com... eu nunca quis ter um nome grande, eu tinha obsessões. Então eu queria Você um tem restaurante... várias obsessões, a gente já percebeu. Eu sou bem, eu tenho essas coisas. Mas eu queria ter um restaurante que não tivesse nome na porta. Eu queria ter um restaurante que não parecesse um restaurante, que você passasse por... Eu sempre achei um charme essa coisa de você encontrar o que hoje se chama um speakeasy. E eu queria muito isso, eu já tinha visto isso na Europa, então eu voltei com essa vontade e que o nome desse restaurante tinha que ser muito curtinho, ele tinha que ser singelo, mais poderoso. Maravilhoso, muito poderoso o nome, muito bom. E como se construiu essa relação? Agora temos Alex empreendedor, Sim. né? Tínhamos Alex trabalhador, Alex empreendedor, que de nada tem a ver com o talento que a gente já falou, mas que tem muito trabalho, ajuda muito. Exato. E essa é a sua vontade de querer. Então, como que foram os desafios nesse seu empreendimento Dom? Você já tinha tido na mesa, já sabia bastante, já tinha trabalhado em outros lugares, mas no Dom, nesse novo conceito, você já queria ser Michelin? Como que veio isso? Não, a primeira coisa do Dom é que eu tinha que pagar contas. Eu tinha um restaurante que Gente. vinha badalado, que era na mesa, uma mesa de 16 pessoas, a gente trabalhava muito, mas não pagava as minhas contas, né? Sim, Então eu porque tinha um precisava, limite que ele ganhava, porque né? era um negocinho pequenininho mesmo, porque era um restaurantinho. E eu precisava ganhar grana, então eu tinha que fazer mais alguma coisa. Apareceu a oportunidade de comprar o Dom e eu construí uma relação nesses restaurantes que eu passei antes, de muita amizade com os meus fornecedores, de muito respeito. E muitas vezes tem aquela coisa, você quer um presente, quer que eu te mande uma coisa para casa? Eu falo, não quero nada. Se um dia eu precisar, eu te peço. Quando eu tive a chance de abrir o Dom, a gente realmente não tinha dinheiro para chegar ao final da obra e menos ainda para montar o restaurante. Eu liguei para todos os meus fornecedores e falava muito claro, falava assim, olha, eu estou montando o meu restaurante e eu preciso de ajuda, você me ajudaria? E praticamente 100%, desculpa, me apoiou. E isso foi sensacional, assim, eu passei vários momentos do Dom onde as minhas relações pessoais me ajudaram a sair de momentos conturbados. 23 anos não é 23 anos navegando em mar de almirante. Você passa por tempestades, você passa por momentos difíceis. E essas relações que a gente foi criando, que eu criei antes de entrar no Dom e também nesses 24 anos de Dom, não passam somente pelo financeiro. Não. Passam por tudo que você puder imaginar. Do seu filho precisar ser operado, do seu pai precisar ser atendido, de você fazer outros negócios, de você conhecer amigos, conectar pessoas. Tudo isso foi criando... Eu acredito que meu maior ganho nesses 20 e tantos anos de Dom chama capital social.
Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, me fala uma coisa, diferente da relação com seus fornecedores, porque o fornecedor, eu fico pensando aqui, é uma relação de troca. Porque um dia você comprou, um dia eles te apoiaram, Sim. acreditando e apostando na sua credibilidade e trajetória que você ia comprar um dia de novo. Não que necessariamente seja assim, Sim. mas vocês criaram uma relação de amizade. Exato. Mas a relação que a gente estava conversando um pouquinho com os sócios é uma relação diferente. Eu queria que a gente explorasse um pouco assim, porque eu também me coloco no seu lugar, eu tenho relações com sócios aqui. E até onde vai a vida pessoal da profissional? Então, eu acho que essa é a história, né? Eu tive bons sócios, eu não posso reclamar dos meus ex-sócios, mas são ex. Por que são ex? Porque eu entendi que para o meu negócio existe uma interseção muito grande entre o Alex Atala, Dom Restaurante, Dalvidito e outros negócios. Muitas vezes o sócio cria expectativas. Ele é meu sócio no Dom ou é meu sócio numa outra atividade e entende que ele também é sócio do Alex Atala. E a gente tem que aprender a separar. Existe um eclipse entre esses dois valores, que é a minha vida pessoal e a do restaurante. E gera momentos bastante complicados com a sociedade. Por mais que você explique, fala assim, olha, vou cometer um exagero aqui, falar o seguinte, somos sócios. Okay? O meu casamento não faz parte da nossa sociedade e o seu casamento não faz parte da nossa sociedade. Existe, às vezes eu sou chamado para fazer um podcast e meu sócio quer sentar. Um dos meus sócios eu não tenho sócio, mas enfim, se eu tivesse um sócio, podia querer estar sentado Lógico. Aqui do lado, porque ele também quer ser importante, ele também quer ele ambiciona outras coisas na vida, que muitas vezes é coisas que vêm a você através da sua pessoa física e não através da jurídica. Então, é importante as relações estarem bem explicadas, né? As expectativas. Fundamental. E entender que as suas falas também geram expectativas. Eu acho que tem uma disciplina em entender não só como as pessoas te veem, mas como elas vão entender. Isso eu aprendi a duras penas, que eu falando com a Marta aqui, vai ter um entendimento que pode ser diferente das pessoas que nos conhecem. Total. E das pessoas que não nos conhecem. Total. A mesma frase, o mesmo... Então, transportando isso à sociedade, a uma relação de sócios, você também tem que se expressar muito bem para não gerar ou alimentar uma falsa expectativa do seu sócio. A comunicação, é uma arte, e não é fácil. Não. Não. E como é que você saiu dessa relação de sociedade, que eu acho super importante, eu nunca explorei isso aqui ainda, que é sair de uma sociedade, mas sair bem. Às vezes a gente não sai bem, é normal. Porque tem quem sai de um casamento, tem um momento e depois vocês ficam bem. Mas como é que funciona isso? Com os meus ex-sócios, eu, de modo geral, mantenho muito boa relação. Isso é maravilhoso. Alguns melhores, outros nem tanto. Agora, eu nunca coloquei o dinheiro em primeiro valor. Nessas dissoluções societárias. Eu posso ter sido duro, firme, mas nunca foi o primeiro valor. Então eu sempre tentei salvaguardar a construção humana ao dinheiro. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, até porque o seu sócio não é seu inimigo. E a partir de ex-sócio, melhor ainda se ele continuar falando, é um grande profissional. Com certeza. Porque vocês tinham o mesmo propósito. De repente, em algum momento, vocês não estão mais na mesma direção. Mas isso não quer dizer que vocês não tiverem em algum momento, né? Então, a gente vai sempre alinhar expectativas, né? Acho que é fundamental essa coisa que a gente falou de expectativa. Muitas vezes a sociedade, principalmente em restaurante, não é feita para ganhar dinheiro. Ela é feita também para ganhar dinheiro, mas é, sobretudo, uma porta que se abre à sociedade e a outros negócios. E o que o teu sócio, às vezes, construiu através do restaurante, não é seu. E ele precisa entender que outras coisas que venham a você através do restaurante não são deles. Assim, o meu sócio
no Dom tem que ser sócio só no Dom, e se ele não for sócio da Alvidito, se eu ganhar dinheiro ou perder dinheiro, os lucros ou os prejuízos não são dele. Lógico. É simples assim. Lógico. É uma arte, né? É difícil. A sociedade ela é uma arte. É difícil. Mas se você não for tomado por emoções, ela é um aprendizado gigantesco. Super. Super. E quando vai dar certo também é ótimo. Se cada um sabe o seu lugar. E deu certo durante muito tempo, até o momento que você achou que não tinha mais. Eu tenho o Giovanni, que não é exatamente um sócio, mas eu quero a ele, trato ele como um sócio, que é um ajudante de cozinha, que começou comigo lavando prato, trabalha comigo há 25 anos, está agora preparando comida no Dom, onde as expectativas e as reciprocidades são muito claras. Ele sabe onde ele pode confiar em mim, o que ele tem que esperar de mim. E eu tenho exatamente a mesma sensação dele. Isso é super legal. É muito bacana poder construir essas relações também. Não, maravilhoso. Agora eu quero finalizar. Infelizmente a gente já está com tempo, não acredito. Mas com 2 pontos que me chamam a atenção. Totalmente fora do script aqui, mas que foi me vindo para minha mente quando você falava. Do ápice. E como você se portou, mais do que o ápice, é como você e seu time agiu com a estrela Michelin e depois com a pandemia. Em separado, e são 2 histórias diferentes. Sim. Eu acho que ganhar as estrelas Michelin é um sonho, é uma vaidade de todo grande cozinheiro. Mas é importante reconhecimento, né, para o nosso país. É super. Eu adoro falar. Então, partezinha triste é que o Michelin saiu do Brasil, né? A gente tá órfão de estrelas, mas mantemos as estrelas. Isso é uma coisa importante falar, que o Michelin saiu da operação no Brasil, mas deixou claro que os restaurantes que têm as suas estrelas podem mantê-las. O ápice da sua carreira, o momento brilhante da sua carreira vem, você nunca entende ele como ápice. Entendi. É engraçado, eu vivi vários momentos, eu fui eleito o melhor chefe do mundo votado por chefes, eu tive as estrelas Michelin, tenho as estrelas Michelin, fui capa da Time Magazine, das 100 pessoas mais relevantes no ano. Tudo isso é incrível. E na hora você não realiza, o Chef's Table, você não realiza isso como o ápice da sua carreira ou que é um momento especial. Ele é só a segurança de que você está no caminho certo. Eu acho que essa é a maior sabedoria de você viver o momento. Ele não é consciente. Ninguém bate na sua porta e fala assim, olha, o seu grande dia chegou. Você chegou, check. Pode voltar para casa. E agora está seguro. Seguro nunca Então, é só um indicativo de que este é o bom caminho. Mantenha. Não tenta mudar o futuro. Continua na mesma estrada, pavimentando da mesma forma que você construiu até hoje. Pandemia. Porque pandemia tem um lado emocional muito grande nela. Eu sempre fui absurdamente devotado ao trabalho. E para mim, se eu tinha que passar o dia inteiro dentro do restaurante, eu achava que eu só estava trabalhando, dentro de mim, uma percepção errônea, que eu só estava trabalhando quando estava dentro da cozinha. Que quando eu estava fora da cozinha já era mais tranquilinho, não sei o quê, e era só se relacionar com as pessoas, que eu fazia muito bem, que deu muito certo, mas eu não sentia que eu estava trabalhando. Aí um dia vem uma pandemia e fecham o meu restaurante. E aí você olha e fala assim, o que eu vou fazer? Agora não tenho nada para fazer, e aí você descobre que você não sabe não fazer nada. E que no seu inconsciente está gravado que você só trabalha se você estiver dentro de uma cozinha. Então eu tive que desmontar uma parte de mim, de valor, reorganizar a minha vida, revalorizar as minhas atitudes de acordo com o momento que eu estava vivendo, que era cruel. Muito cruel. A minha relação com fechar o Dom era quase como se estivessem tirando um filho meu. Assim, esse filho vai ficar apartado de você por um tempo. E a gente não sabia quando ia voltar, né? Aprender a desapegar. Acho que foi o maior exercício de delegar e de aprender com a equipe. Eu sempre falo que quando você passa momentos difíceis, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, ou vão te abandonar, ou vão te confortar. Durante a pandemia eu fui absurdamente confortado pela minha equipe e pela minha família. Foi um momento muito, muito, muito importante na minha vida. Me lembro
que durante a pandemia, os 7 meses do restaurante fechado, eu tive poucas vezes coragem de entrar dentro do Dom. O Dom ficou fechado de chave, com as geladeiras desligadas, gás fechado, enfim. E uma das vezes que eu entrei, eu olhei e estavam as mesas de ponta cabeça, coberta com plástico, um lustre lindo que eu tenho empoeirado, e eu olhei aquilo como triste, né? Triste. E aí chegou o dia de reabrir. E eu não consegui entrar no restaurante. Não acredito, eu mas tive por uma quê? crise, tive uma coisa de que eu ia entrar no restaurante e que ia haver um restaurante decadente, que depois de 20 e tantos anos de restaurante aberto, aquilo ia estar com aquele lugar, com cara de lugar velho, murcho, decadente, Sei. e não consegui entrar. A minha equipe olhou para mim, a Andréia, Rubens, Giovanni, falou assim, não, deixa com a gente arruma e te chama para vir fazer. Ai, que lindo. E quando eu entrei no Dom Arrumado, Ai, tô arrepiada. Pois é. Então, foi um momento pessoalmente muito forte. Mas a gente não pode falar só de pessoal, a gente tem que botar o pé no chão e falar assim, cara, tinha conta para pagar. Total. Eu tinha que tomar decisões executivas. E eu vou te explicar isso muito bem. Muita gente cortou a folha, renegociou com os funcionários. Eu tentei não. Os que quiseram sair, alguns pediram para sair, foi feito, foi atendido, mas eu entendi que o Dom não era uma entidade, ele era um organismo composto por vários órgãos, e esses órgãos eram os funcionários. Entendi, lembrei de uma coisa que eu repito muito, que o restaurante perfeito é quando o restaurante vive sem o chefe e o chefe já não vive mais sem o seu time. Então, durante a pandemia, eu tomei uma atitude corajosa de manter salários e cargos de algumas pessoas e não me arrependo. Custou caro, mas não me arrependo. Acho que eu brinco e falo que a pandemia foi o MBA mais caro que eu fiz na vida. Mas hoje a eficiência do meu negócio, e eu conheço o meu negócio como eu nunca imaginei que eu conhecia. Entendi que os anos que precederam a pandemia eu criei e dei muitos maus hábitos a mim, ao meu restaurante e aos meus colaboradores. Hoje, passado a pandemia, eu olho como um carro que furou o pneu e eu tive a oportunidade de parar, trocar o pneu e botar ele em movimento de novo. Quase fazer o pneu, né? Maravilhoso, arrepiante essa história, de verdade, muito legal. Agora, só um último ponto. Você, durante também a pandemia, você criou uma operação e passou a ter essa humildade. Eu vou falar de humildade, porque eu fico imaginando eu na tua posição, estrelado, com 1000 reconhecimentos, fazer delivery. Que a comida não chega como você quer, né? E você não tem controle de como o seu cliente vai esquentar e a percepção que ele vai ter do seu trabalho, dado que você é tão perfeccionista. Como é que foi isso, esse reinventar para você? Então, a primeira coisa foi olhar para dentro do Dom e falar, você vai ficar fechado. Tá. Eu entendia que o que eu faço no Dom não cabia numa caixinha, não dava para levar. E apesar de muitas pessoas terem pedido para mim ir cozinhar na casa delas e fazer o serviço do Dom na casa delas, não dava. Então eu realmente matei o Dom por 7 meses da vida, ele ficou inerte. Não queria dizer que no Dalvidito tinha acontecido a mesma coisa ou que outras possibilidades não podiam nascer naquele momento. Então a gente fez o Dalvidito, customizou o Dalvidito. Eu já tinha uma operação de marmitas, de uma comidinha de caixinha para as pessoas levarem, então eu não estava de todo despreparado quando veio a pandemia, eu só tinha que implementar aquela operação. E aí eu comecei a ver outras coisas que meus filhos não queriam comer exatamente aquilo, eles tinham vontade de comer outras coisas que eu sabia fazer. Então, Tomás sempre gostou de uma comida um pouco mais mexicana, uma coisa Tex-Mex, mexicano puro, ele gosta muito do mexicano autêntico. A Joana tem uma coisa de uma comida talvez um pouco mais, num viés mais nova-iorquino, mais contemporâneo, esse asiático. Que legal. E aí eu criei um segundo label que chamava Nós, porque nasceu de nós em casa, que eram coisas que eu sei fazer, um ceviche, uma guacamole, um hummus, e que eu nunca podia servir dentro do meu restaurante, dos meus restaurantes, porque eles eram essencialmente brasileiros. Lógico. Então, eu criei uma
Dark Kitchen dentro do Dalvidito. E isso foi uma operação de descoberta, de reencontro e de família muito bom, porque as crianças começaram, as crianças que têm 20 anos, né? Começaram a curtir essas coisas que eu fazia e me trazer inputs para o meu trabalho. Que isso foi muito legal. E também aberto aos jovens, né? Escutar outros tastes. Fundamental. Talvez o meu ponto crítico maior ao tipo de restauração que a gente faz é como chega no jovem. Obviamente tem um caminho natural, eles vão crescer e vão caminhar para isso, é natural, é da parte do amadurecimento, mas se você puder chegar neles antes, é melhor. Esse momento da pandemia trouxe muita luz para isso, muito... Olhar o copo meio cheio, né? Foi o que você fez. Hoje sim. Hoje sim. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele durante um tempo todo ele foi um copo bem pela metade. Eu acho que tem uma história muito legal da pandemia, dito um pouco dessa história do pessoal e do profissional. Eu tive muito medo. E eu entendi que o medo é o que me protege, é o que me faz vivo, é o que me faz agir em segurança. E que o pânico é o que me mata, é o que me tira a atitude. O medo fez com que eu fizesse o delivery, o medo fez que eu fizesse o noise, que eu abrisse o Dalvidito para uma outra maneira de ver e ser visto. E que o pânico foi aquele congelamento que eu tive em não conseguir, em precisar de uma equipe para botar a casa em ordem. Importante diferenciar os dois, né? O que te paralisa e o que te ajuda. O que te ajuda, o que te motiva. Maravilhoso. Agora eu vou chegar no momento que eu quero te perguntar o seguinte. Networking de milhões e... Que assunto que as pessoas podem falar com você, que você acha um tema que não seja profissional? Que as pessoas querem chegar para te conhecer, vou falar com a Thala, vou falar de cozinha? Seria a última coisa que eu falaria com você. Então, eu acho que tem alguma... Isso é muito fino. Não está exatamente no que ela fala, mas da forma com que ela fala, da intenção que vem o approach. É verdade. Eu acho que dá para falar de tudo. Falar de tudo. Mas qual tema você gosta de falar? Eu gosto de tudo. Você gosta de tudo também? Eu sou super... Depende do ambiente, né? Então, eu costumo falar que eu sou facinho. Eu não tenho o menor problema vendo, em gente, falar... Quem quiser se conectar com ele, qualquer tema. O que me trava é ver quando as pessoas me fazem perguntas com respostas embutidas. Sei, chatíssimo. Okay? Ela te joga uma pergunta para você jogar uma isca para ela morder. Você fala, meu Deus, aí não, né? Não insulte a minha inteligência. Outra pergunta. Quem que você chamaria para almoçar que você ainda não almoçou? Uau, acho que são tantas pessoas. Assim, nome. No mundo, pode ser mundo. Eu gostaria de poder cozinhar e ter convivido com grandes ídolos da música. Eu acho que a música é uma das formas de expressão incríveis. Acho que a música e literatura, acho que você conseguir exprimir com palavras sentimentos é muito fino. É verdade. Tem algum nome? Alguém que você é fã? Então, eu tenho um cara que eu vou ser eternamente fã, que chama Elvis Aaron Presley. Ah, maravilhoso. Mas ele só queria almoçar com Elvis Presley. Você sabe que eu tive a honra de jantar com a Lisa. Sério? Então você realizou metade do sonho. Então, eu tive parte desse sonho realizado, sim. A Priscila ainda escreveu na garrafa de vinho que eu tenho guardada no restaurante. Fui na Graceland, tive a chance de entrar de noite na casa. Eu sou fã. Mas quero dizer o seguinte, esse cara que eu falei para você não tem nada do que eu falei antes. Ele nunca escreveu uma música. É verdade. Ele sempre foi um crooner, ele sempre foi um intérprete. Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu acho que é isso. É um cara que também consegue imprimir emoção através de uma outra virtude que é a voz, que é a expressão, que é o que ele emana dentro dele. O Elvis, acho que tem uma coisa que eu vou gostar muito, que talvez seja a única figura, não o único grupo musical, mas o único ser humano que consegue revolucionar comportamentalmente uma geração. Maravilhoso. Obrigada, Alex. Obrigada, adorei nosso bate-papo. Obrigada por participar. Obrigado a você, Marta. É uma delícia estar aqui. Obrigada, viu? Ficamos por aqui, pessoal. Obrigada por nos acompanhar. E se você gostou, se inscreve no canal e deixe seu like. Até o próximo episódio.